E os relacionamentos precisam disso. Precisam de evolução ou revolução. A escolha aí é você que vai dizer. E dentro dessa perspectiva, né, que a gente está falando de que as relações se transformam, me faz lembrar uma coisa que Heráclito disse certa vez, e eu acho tão poético. Heráclito. Você foi longe, hein, velho? Citei errado. Não, Heráclito. O nome tá certo. Eu tô falando que você foi longe. Você... Nossa, você tá me humilhando aqui. Você tá me humilhando aqui. Mas uma vez eu li sobre uma citação de Heráclito, em que ele diz que um homem não pode se banhar no mesmo rio 2 vezes. Porque se ele tentar entrar naquele rio, não é mais o mesmo homem e o rio também não é mais o mesmo. Então, isso faz tanto sentido para mim, isso faz tanto sentido porque quando a gente fala de escolha e quando a gente fala de ideias e ideais em alguma fase da vida, a gente percebe que naquele momento eu tomei uma decisão, eu tinha aquela linha de raciocínio, eu tinha aquele contexto, eu vivia aquele contexto de ideias. Como as pessoas se transformam e com elas as relações, por que não mudar de opinião? Por que não viver de outra forma? Por que não buscar outras formas de viver, se relacionar e tudo mais? Dentro disso aí, de transformação, revolução, não é o mesmo homem, não é o mesmo rio. Eu vou trazer a questão do mesmo homem, mesmo rio da seguinte pergunta. A traição é perdoável? A traição, o que você acha? O casal tá junto e um cometeu a falha, o crime, sei lá como é que a gente define, traiu o outro, mas disse que está arrependido. É possível o perdão? Esse homem não é o mesmo homem, o rio não é o mesmo rio, então ele é passível de perdão, mas, no entanto, todavia, é uma questão tão difícil que, particularmente, eu não conseguiria liberar o perdão com muita facilidade. Então, eu vou dar uma opinião pessoal de que, mesmo não sendo o mesmo homem, não sendo o mesmo rio, ele quebrou um acordo. E como eu vou restabelecer a confiança de que esse acordo não vai ser quebrado novamente? Então, particularmente, de uma experiência pessoal, eu não consigo liberar o perdão para esse tipo de situação. E a gente quer saber de você também. Que pergunta difícil, gente. E aí, o que é que você acha? Você acha que as pessoas são perdoáveis? Uma coisa é ser perdoado. Não pode se esquecer disso. Uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu aceitar de volta. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Mas diz pra gente, o que é que você acha? Cometeu o erro da traição. Você perdoa e aceita de volta? Você perdoa, mas vai seguir sua vida? Ou o que você acha? Fala aí pra gente. Que eu vou encadear isso com outra pergunta. Talvez não tenha sido uma traição, mas e no caso da violência doméstica, a violência física, a violência psicológica? Como é que você encara isso? Você perdoa? Gente, essa questão é muito complexa e por não ter uma experiência pessoal para poder relatar, traz mais dificuldade para mim no campo de estar no lugar de resposta, né? Mas a gente precisa delimitar os nossos contornos mesmo. Até que ponto o outro pode ir comigo? Até que ponto eu permito que o outro seja pouco gentil, desagradável, violento. Então, no primeiro sinal de violência, eu correria. Entendi. Não é questão de perdoar, é questão de se cuidar, é questão de se amar. Se uma pessoa... Não existe a possibilidade, não cabe na minha cabeça a ideia de que uma pessoa me ama, ela me bate. Uma pessoa me ama, ela me agride com palavras, porque não é só a violência física, psicológica, patrimonial, tem tantas outras aí. Então, é uma forma de desrespeito a você, totalmente. Né? Então, até que ponto eu permito que o outro adentre nos meus contornos? E tem um detalhe muito importante aqui, que é o relacionamento abusivo, ele muitas vezes está vinculado à fragilidade daquela pessoa. E não dá para a gente ficar julgando assim, ela não traçou seus limites, ele não traçou seus limites, por isso ele ou ela vive um relacionamento abusivo.
Porque o relacionamento abusivo, muitas vezes, está atrelado a alguma questão psicoemocional daquele sujeito, que faz com que ele crie uma dependência emocional e não consiga se desvincular daquele tipo de relação. É preciso pedir ajuda, gente. O primeiro sinal é preciso pedir ajuda. Sim, concordo com você. A questão do emocional aí que você citou, a pessoa está vinculada ao outro de tal forma emocionalmente que é como se o outro fosse inseparável, e isso é extremamente perigoso. Quando a gente fala de violência, seja ela física ou psicológica, a gente está entrando por um caminho aí, que é o caminho do desrespeito. Se causa desrespeito, com certeza os caminhos traçados estão incorretos. Não vai dar um bom resultado isso. Por quê? Porque o primórdio de toda relação é respeito. Se falta respeito, tá errado. Fala. Eu perdoei uma, que seja traição, que seja um ato de violência física ou verbal. Perdoei uma, perdoei duas, perdoei três, perdoei 4 vezes. Qual é o limite para permanecer num relacionamento? Que passou por esse tipo de experiência, né? Sim. Qual deveria ser o meu limite? Eu vou falar a nível humano. Não estamos entrando aqui em questão religiosa. Não estamos entrando aqui em questão de nenhuma natureza de outra vinculação aí. Eu, particularmente, acredito que todas as pessoas são perdoáveis. Todas as pessoas são perdoáveis. Isso não quer dizer que eu vou aceitar de volta. Isso não quer dizer que eu vou voltar para o relacionamento. E também não quer dizer que eu não vá voltar, né? Mas, na minha opinião, simples, e a opinião humilde, tá, gente? A opinião dela é que não é humilde, a minha é humilde. Não é mesmo. Eu falo pelos cotovelos. Eu acredito que da segunda vez em diante já não tem mais jeito, e eu falo de violência não física. Se houve violência física, uma vez é o suficiente para encerrar tudo. Porque se eu chego ao ponto de desrespeitar você e macular o seu corpo, a coisa se perdeu já. Eu me perdi no meu controle, você se perdeu no seu limite e a gente se perdeu enquanto casal. É óbvio que cada situação é uma situação. Eu não sei como é a vida das pessoas. Às vezes as pessoas toleram muitas coisas. E a Melina falou aqui no início do nosso vídeo que muitas vezes a gente empurra com a barriga uma relação por uma questão social, por questão religiosa, por diversas questões, por questão econômica. Às vezes a pessoa... A dependência econômica. A pessoa depende do outro economicamente, aí vai suportando. O problema é que quando você suporta demais, você se perde. E o outro também se perde nisso. Então você acha que o limite de quantas vezes eu perdoo e o critério para permanecer numa relação, você acha que tem essa influência forte da pressão social, religiosa e tudo mais? Tem, com certeza. 2 pressões são gigantescas. A pressão religiosa é gigantesca, principalmente na nossa sociedade. E a pressão econômica também é gigantesca. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, vamos colocar aqui um padrão, né? Às vezes o marido é o mantenedor, é o provedor, a esposa não estudou, não tem uma profissão, não trabalha, então ela não tem uma fonte de renda, e tem os filhos, ela se vê presa num relacionamento em que ela depende economicamente do indivíduo. E ela tem medo de sair daquilo e passar por dificuldades. Muitas vezes ela tem esse medo porque no seu passado ela já teve dificuldades e carrega esse trauma com ela. Então ela pensa assim, eu preciso resistir para o bem da família, para o meu bem, para poder me sustentar e tal. E o questionamento é, como é que a gente mede isso? Eu tenho como dizer a essa mulher assim, simplesmente se separe? É duro isso aí, é muito difícil. Muito complexo. Muito complexo. Em nome da moral e dos bons costumes, a gente se vê obrigado a permanecer em relações nada saudáveis. Em nome da moral e dos bons costumes, muitas vezes o ato de violência, o ato de abuso é justificado e acolhido por N instituições. Agora, quando se fala de dependência financeira, é tão complexo porque como que eu vou me virar nesse mundo sem essa condição? Então, se eu puder dar um conselho, mulheres,
estudem, trabalhem, busquem essa vida de autonomia, tanto homens como mulheres. Mas como a gente sabe como as coisas funcionam aí na sociedade, né? Então é um conselho mais direcionado realmente para a mulher, para que ela desenvolva essa condição de estudo e trabalho, autonomia e independência, para que ela tome as rédeas da própria vida, para que ela tenha autonomia sobre seus corpos, porque a gente sabe que culturalmente existe uma dificuldade da mulher ter autonomia sobre o seu próprio corpo, de escolha do ir e vir, da forma de se relacionar, se eu vou me relacionar ou se eu não vou me relacionar. Enfim, então se eu desenvolvo, quer participar também, se eu desenvolvo esse lugar de independência e autonomia, fica muito mais fácil de eu escolher o meu destino, de eu tomar uma decisão em relação ao meu caminho. Deixa eu perguntar uma coisa aí que não tem a ver, mas tem a ver com o início da nossa conversa. Você tem dificuldade em perdoar? Eu tenho muita dificuldade em perdoar o outro e tenho muita dificuldade em me perdoar também. Por quê? O auto-perdão é muito complicado. Por quê? Então, como é que você enxerga isso aí? Eu enxergo como premissa dessa minha dificuldade de perdoar, liberar o perdão para o outro e me perdoar, a minha base de formação religiosa. Como a minha base de formação religiosa, ela parte muito, né, dessa premissa de sacrifício e castigo, existe uma crença internalizada de que eu preciso sofrer se eu cometi um ato errado. Então, eu preciso do castigo para limpar, para purificar. Entendi. E muitas vezes a gente fica nesse autoflagelo, nessa autopunição. Então, por conta dessa base de formação, eu hoje me vejo nessa dificuldade de liberar o perdão e ser perdoado sem que tenha havido um castigo, vai pagar. Vai ter que pagar. Esse vai ter que pagar é pesadíssimo. Por quê? Porque quando a gente diz que o outro vai ter que pagar, ou que a gente vai ter que pagar, a gente está agindo como juiz do outro. E a gente não tem autorização para isso, sob nenhuma forma. Você aí, o que é que você acha? Comenta pra gente, manda lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, a gente também está lá no TikTok, procura a gente, se inscreve lá, acompanha a gente. O que é que você acha? O que é que você acha? É difícil liberar o perdão? Para você, perdoar é algo fácil ou não? O que é que você comentaria sobre a questão do perdão, principalmente dentro de um relacionamento? Fala pra gente que a gente quer ouvir vocês, hein? Interagir com vocês. O nome do nosso canal é Minha Vista de um Ponto, porque a gente quer falar aqui sobre várias perspectivas mesmo. Sim. E a gente quer saber a sua perspectiva o tempo inteiro. Com base nisso, eu quero voltar em uma questão anterior. Eu disse que o ideal é que a gente tenha condições, que a gente construa condições para ter a liberdade de escolha. Certo. E dentro dessa liberdade de escolha, como hoje em dia, né, tá muito em pauta, quero ser livre, quero ser dono das minhas decisões, dona da minha decisão, dona de mim, do meu corpo, etc. Rai, como você acha que essa individualidade atual, né, ela conflitua ou se equilibra na interdependência dos relacionamentos? Você acha que dentro do relacionamento eu consigo manter a minha individualidade, singularidade, meu direito de ir e vir? O que você acha sobre isso? Você acha que poda um pouco? Poda um pouco. Liberdade e compromisso são antônimos? Fala pra gente. Não há como não dizer que não poda. Não há como não dizer que as coisas não vão mudar. Vão mudar. Uma coisa sou eu solteiro, outra coisa sou eu com alguém, vamos ali, vinculado a mim. Não há como não mudar. Algumas coisas vão mudar. O comportamento precisa mudar. Precisa mudar? Precisa. Afinal de contas, antes eu não tinha ninguém e agora eu tenho uma pessoa. Então, eu vou deixar de ter determinadas atitudes. Vamos falar de vida prática. Vida prática. Vamos supor que antes eu ia numa festa, aí estava tocando uma música, aí eu dançava com A, com B, com C, e Y e X. Agora, eu acompanhado, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque pode não ser confortável para o outro. Muitas vezes a dança não quer dizer que eu estou tendo um flerte com alguém. Eu estou falando
do outro se sentir confortável. Por quê? Porque aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro, que é o lance do conforto emocional, o lance da segurança emocional. Muitas vezes o outro, e eu preciso conhecer o outro, eu preciso ter essa perspectiva do outro. Eu estou aqui, mas eu sou assim. Não, não é que você é assim. Nós não estamos falando de você, nós estamos falando do outro. A gente precisa olhar também o outro. Como é que o outro enxerga isso aí? Por quê? Porque você também vai querer que o outro veja o seu lado. Então é preciso que você veja o lado do outro. E a gente não está falando de castrar o direito de ir e vir do outro. Eu acho que é possível sim manter um equilíbrio dentro desse relacionamento, preservando a individualidade, a singularidade de cada um. Mas um ponto que você cita e que me veio à mente é responsabilidade emocional. Eu preciso ter responsabilidade emocional dentro e fora do relacionamento, de um relacionamento. Eu preciso considerar o sentimento do outro, o impacto que as minhas ações causam sobre o outro. E vai causar. E ser responsável afetivamente não quer dizer abrir mão de algumas coisas, abrir mão de tudo, mas sim identificar as coisas que vão ferir, que vão magoar, que vão sensibilizar uma pessoa que eu considero. Sim. Se eu digo ao outro que eu o amo, que eu gosto deles, que eu gosto dela, que eu estou com ela, olha, eu estou com você agora. Eu preciso fazer com que o outro se sinta seguro em relação a isso. E por aí passa questões práticas. O que são essas questões práticas? O meu comportamento vai ter uma alteração. O comportamento solteiro é diferente do comportamento diferente, de alguém não há como não ser. Não há como não ser. Agora, e aqui nós vamos tratar de uma forma bem ampla, agora eu tenho alguém com quem eu vou dividir as coisas. Dividir a opinião, dividir o gosto, às vezes dividir a conta, dividir a estrada, dividir os pensamentos. E quando eu tenho isso aí, para que o relacionamento se fortaleça, eu preciso ter, sim, responsabilidade afetiva. Na construção daquele projeto. A pessoa erra e conserta, gente. Erra e muda de caminho, muda de rota, muda de forma. É preciso que a gente lembre que a frase que mais a Melina usou aqui é construção. Muitas vezes o indivíduo ou a indivíduo vai errar, mas é construção. No outro dia, senta. Sabe o que falta? É um pensamento meu, tá, gente? Falta sentar e conversar. Conversar de forma franca e aberta. Senta aqui. É imprescindível, não tem como ser diferente. Fábio Júnior diz assim, senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui. Conversa. Senta, aquela conversa. DR que muitos homens fogem, né? Daquela DR chata. Mas é uma necessidade. O diálogo. Mas deixa eu falar uma coisa. Adultos precisam ter conversas difíceis, gente. Deixa eu falar uma coisa, tá? Não é só tá? de frescor que a gente vive, não. Deixa eu falar uma coisa a vocês. DR não é brigar. Inclusive, uma fala para as mulheres, tá? Não me xinga, não, tá? Uma fala para as mulheres. As mulheres reclamam que os homens não conversam. Sabe por que os homens não conversam? Porque não tem quem escute. Não tem quem escute. Isso é uma coisa muito comum. Veja nas conversas, nos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa começa a conversar e o outro não escuta. Ele apenas ouve com a intenção de desarmar o próximo. Os relacionamentos atualmente parecem uma competição. Quem tem mais razão, quem tem menos razão, quem vai pagar, quem não vai. E relacionamento não é competição. Relacionamento tem que ser construção. Qual é o problema? Senta. Deixa o outro expor o ponto de vista dele, sem respostas, sem filtro, sem viés. Deixa. Falou. Olha, esse ponto que você falou, eu achei interessante. Concordo com você. Esse ponto que você falou, eu não concordo por isso. Esse outro ponto, sentar, DR, é discutir relação, não é brigar na relação. Muitas vezes a pessoa entra na relação ou entra na DR armada. Não tem como prosperar uma discussão armada. Você precisa respirar fundo, ter paciência com você e com o outro e receber
a informação que foi que veio isso aqui. Vamos tratar item a item como pessoa adulta, racional e madura. É difícil? É. Muito difícil, muito difícil. Nem sempre eu tenho esse nível de maturidade para ter esse tipo de conversas difíceis, nesse tom calmo e tranquilo e presente. Aí a gente volta um pouco lá no início da nossa conversa, quando a gente falou sobre comunicação. Por que é tão difícil dialogar? Por que é tão difícil abrir para comunicar? Porque, geralmente, quando a gente tem esse tipo de conversa com quem a gente se relaciona, desperta coisas muito profundas emocionais na gente. Exatamente. No campo emocional. Então, ter uma conversa clara, tranquila, sóbria, como adultos, nem sempre vai ter essa suavidade. Às vezes tem brigas, discussões mais calorosas mesmo, mas é preciso realmente a gente buscar um ponto, um eixo de equilíbrio, principalmente com a premissa de que aonde eu quero levar aquela relação. Até onde eu quero seguir com aquele relacionamento. Eu já falei em outros vídeos aqui. Gente, a gente não tem aqui um viés religioso. A gente não tem um viés político. Embora todas as pessoas tenham seus vieses e seus filtros, não é essa a nossa intenção. Eu já falei aqui que eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia é um livro muito bom. Recomendo a leitura. E para você ficar aberto a toda a sabedoria ali contida. A Bíblia tem um versículo que diz assim: não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. É como se Deus dissesse assim: tá zangado, tem um problema, não deixe isso muito tempo corroer você, porque a raiva corrói a gente. O que é que você faz? Deixa esfriar um pouquinho, deixa passar um pouquinho, chama, senta e conversa, sem deixar isso ir muito longe. Porque a gente começa a colocar as coisas debaixo do tapete. Aí explode, bluft, tudo de uma vez. Muitas vezes a pessoa diz assim: olha, fulano ali explodiu, foi a gota d'água. Não foi a gota d'água. O balde já estava cheio. Porque quantas vezes eu estou abrindo mão da minha individualidade, das minhas questões, em prol de um relacionamento também. Para não gerar conflito, gente, para não criar conflito, eu faço o quê? Abro mão. Não gosto que você dance em festas, então eu sento e fico quietinha, não vou dançar. Não gosto que você tenha amizades masculinas. Você ficaria quietinha? Hoje, jamais. Hoje eu dançaria com e sem relacionamento. Hoje eu tenho meus amigos, homens, mulheres, gays, etc., dentro e fora do relacionamento. Por quê? Porque a individualidade, isso é meu humilde ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é verdade, a gente não está aqui falando de verdade absoluta e nem pregando como deve ser, mas se eu não conseguir manter a minha individualidade, eu não vou conseguir estar em um relacionamento saudável. Às vezes a gente, em prol desse relacionamento, a gente abre mão de tanta coisa que quando vai ver, está sufocado. Eu vou abrir mão disso aqui, puf, corta a perna. Eu vou abrir mão disso aqui, não vou dançar, corta o braço. Não vou abrir mão disso aqui, não vou sair com as minhas amigas, tira a perna. Quando você vai ver, para caber dentro daquela caixa, você tá só o cotoco. Você tá mutilado. Tá mutilado. Então, assim, em nome de um relacionamento, eu tenho que perceber até que ponto eu abro mão. Deixa eu perguntar a você e perguntar para você aí também. Adoro essas perguntas assim, no meio do nada. Você acha que um casal, deve ter acesso à rede social do outro? Tá aqui, olha, deixa eu ver seu celular aí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Você acha que tem que ter isso aí? Como é que você acha que deve funcionar? É um Instagram para o casal? Cada um tem o seu? Eu posso olhar o seu, você pode olhar o meu? O seu celular, o meu celular? Como é que você acha que funciona isso? Eu pensei em uma brincadeira aqui e vou fazer. Vale desde que eu possa vasculhar o seu celular, mas o meu você não toca. Brincadeira. Porque o que vale para um, vale para o outro. Né? Se eu quero o direito à minha liberdade individual, meu direito de ir e vir, claro, respeitando os acordos dentro daquele relacionamento, eu preciso também respeitar o espaço do outro. Eu tenho um ponto de vista muito sério, muito fixo, muito decidido em relação a isso. E a minha resposta é não. Não acho que seja uma boa ideia visualizar o celular um do outro, por dois motivos.
espaço delimitado, esse aqui é o meu espaço. Sim. Eu estou cumprindo os meus acordos, espero que você cumpra os seus acordos. E não quero ser vigiada, eu não preciso vigiar você. Sim. Os nossos acordos estão fluindo. É um espaço individual, é um espaço privado, o WhatsApp, Instagram, as redes sociais de um modo geral. Então, é um lugar que eu acho que não deve ser vasculhado, não pode ser de livre acesso. Até porque confusões podem acontecer a partir disso aí, mal entendido, pode acontecer a partir de uma conversa, enfim. Minha opinião é essa, não, sem acesso às redes sociais um do outro. E você aí, fala pra gente o que é que você pensa, o que é que você diria disso. Tá aí uma opinião. Eu confesso a você que eu não esperava essa resposta sua. Você achou que eu ia vasculhar o celular do cara? Nem morta, farofa, não quero nem saber. Excelente, fala pra gente aí o que é que você pensa. O tema desse nosso vídeo é relacionamento. A gente está numa discussão, essa discussão ainda vai para o próximo vídeo, com certeza. Por falar em relacionamento. Porque tem tanta coisa pela frente aí. Me veio uma música de Lulu Santos. Canta pra gente. Ela é assim, ó. Consideramos justa toda forma de amor. Você acha que toda forma de amor é justa? Conta pra gente. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas antes da gente gravar esse vídeo, a gente quer ouvir você. Fala pra gente. Quem sabe você participa do nosso próximo encontro. Exatamente. Vem, fala com a gente. É a gente e você com o Brasil de audiência. Esse é o Minha Vista de um Ponto. E vemos você no próximo vídeo. Tchau, tchau.